Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor por esses cânticos e também pela sua palavra, na qual nós iremos meditar agora. Nesse dia chamado de Dia de Finados, eu queria perguntar: será que existe alguém que você, se pudesse, gostaria de trazer de volta à vida? Que pergunta! Quem de nós não gostaria? Afinal de contas, uma das coisas mais difíceis de se lidar é com a partida de um ente querido. E é justamente sobre uma família que estava passando por uma dor como essa, a dor da partida de alguém querido, que nós vamos meditar hoje. E as lições que nós podemos aprender com isso. Por favor, abra a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo de número 11. Evangelho de João, capítulo de número 11. É um capítulo que vai focar na existência de um homem chamado Lázaro. E aqui vai falar de 3 momentos na história desse homem. 3 momentos na história de Lázaro. O primeiro momento é o momento em que Lázaro está enfermo. O momento em que Lázaro está doente. Esse momento é descrito nos versos 1 a 6. Eu convido você a lermos. Evangelho de João, capítulo 11. Versos de 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Glória a Deus. Pai amado e Pai querido, já agradecemos ao Senhor, Pai, por este dia, porque o Senhor nos guiou, o Senhor nos guardou, e o Senhor nos conduziu, Pai, até este momento, até estarmos aqui juntos. Já tivemos o privilégio, Pai, a honra de adorar ao Senhor, de fazer o que os anjos fazem constantemente. E agora, Pai, estamos abrindo a Tua palavra, colocando nela a nossa atenção, Pai, querendo ouvir a Tua voz. Ensina-nos, Senhor, por meio do Teu Espírito e da espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Fala aos nossos corações, Pai. É o que eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, aqui fala de Betânia. Betânia era uma pequena vila que ficava distante de Jerusalém, cerca de 3 quilômetros. Lá em Betânia vivia um certo Lázaro, que diz a palavra de Deus várias vezes que estava doente, que estava enfermo. E ele não vivia só, ele vivia com suas irmãs, Marta e Maria. Essa Maria é descrita aqui como aquela que ungiu os pés de Jesus com bálsamo. Isso vai ser descrito no capítulo 12, no capítulo seguinte. Então nós temos motivos para acreditar que a família de Lázaro, de Marta e de Maria era uma família abastada, era uma família de posses. E estando Lázaro doente, as irmãs mandam chamar Jesus.
Jesus estava longe, Jesus estava na Pérea, alguns quilômetros de distância de Betânia. E eu acho interessante, irmãos e irmãs, a maneira como elas se referem a Jesus. Provavelmente para convencer Jesus a vir curar o seu irmão, elas dizem: Jesus está doente, não é qualquer um, está doente aquele a quem amas. Lembra do amor que o Senhor tem por Lázaro e vem até Betânia para curar o nosso irmão. Irmãos, nós falamos muito mal das panelinhas, inclusive na igreja. Às vezes nós vemos panelinhas e nós sempre criticamos, sempre falamos mal, e muitas vezes com razão. Panelinhas, elas podem ser perigosas quando elas se fecham, quando o grupo se fecha de tal forma que ninguém mais pode participar daquele ciclo de amizade. Porém, é natural que nós tenhamos pessoas mais íntimas. É natural, e não há nada de errado, que nós tenhamos pessoas mais próximas, porque até o próprio Jesus tinha. A irmã ou as irmãs de Lázaro dizem: Jesus está doente, está enfermo aquele a quem o Senhor ama. Parece que Jesus tinha um contato um pouco mais íntimo com Lázaro, contato um pouco mais íntimo com essa família. Jesus então recebe a notícia de que Lázaro, a quem ele ama, está doente, e ele responde dizendo que esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Isso é muito parecido, irmãos, com o que ele diz sobre o homem cego, sobre a cegueira de um homem, no capítulo 9, verso de número 3. Quando os discípulos perguntam: Jesus, quem pecou para que ele nascesse cego? Foi ele? Foi os pais dele? E Jesus responde: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Irmãos, é interessante Jesus falar isso sobre uma cegueira, e agora ele falar isso sobre a doença de Lázaro, porque na nossa concepção, Jesus, Deus, só é glorificado através de coisas boas. Jesus só é glorificado através da vitória, através da cura. Mas aqui ele diz que a doença de Lázaro é para a glória de Deus. Então não apenas as coisas fáceis da nossa vida são para a glória de Deus, mas também as coisas desagradáveis, as coisas difíceis, se forem permitidas por Deus, também podem redundar na glória dele. O verso 5, voltando para João 11, obrigado, diaconisa Suriana. O verso 5 volta a falar sobre o amor de Jesus, só que agora preste atenção que não é apenas a Lázaro. O verso 5 diz: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então era um amor não apenas por Lázaro, mas por toda a família. E nós podemos até supor, irmãos, que em alguns momentos Jesus talvez se hospedou na casa daquela família, para eles terem tanto contato, tanta aproximação. Porém, o que eu acho ainda mais interessante é que após dizer que Jesus os amava, o verso seguinte, o verso 6, vai dizer que Jesus esperou mais 2 dias, mesmo sabendo que Lázaro estava doente. Na nossa mente, era para Jesus ter ido correndo. Aquele a quem ele ama está doente. Ele amava Lázaro. E não apenas Lázaro, ele amava as irmãs de Lázaro, que manda avisar que Lázaro está doente. O texto enfatiza o amor de Jesus por todos. Porém, após enfatizar o amor de Jesus, o texto diz que Jesus ainda se demorou 2 dias. E aí a nossa cabeça fica confusa, porque primeiro o texto associa doença
e glória de Deus. E agora o texto associa amor e demora. Aquele que ama se demora. E por que isso faz uma confusão na nossa mente? Porque na nossa mente quem ama não demora. Quem ama age imediatamente. Quem ama não tarda. Quem ama responde na hora. Porque se está demorando é porque não se importa. Mas isso é a nossa maneira de pensar. Não é assim que Deus pensa. Deus ama, mesmo que pareça que Ele não ama. Ele ama, mesmo que não pareça que Ele está presente. Ele ama, mesmo que pareça que Ele não está agindo. Mas se Ele ama, porque Ele não está aqui? Ei! Essa é a nossa maneira de pensar. Mas Ele ama e Ele tem um propósito para tudo que Ele faz, na hora que Ele faz. O amor de Jesus não significa que apenas coisas boas vão acontecer com aqueles a quem Ele ama. Doenças, demoras, decepções fazem parte do amor de Jesus por nós. Isso nos leva ao segundo momento da história de Lázaro. No primeiro, ele está doente. E nós gostaríamos que melhorasse, mas piora. Aquele que estava doente agora está morto. Esse é o segundo momento da história de Lázaro, Lázaro morto, e nós vemos isso nos versos 7 a 16. Vamos ver. João 11, 7 a 16 diz assim: depois, não no momento, 2 dias depois, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Ele está descansando, né? Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Glória a Deus. Irmãos, depois de 2 dias, Jesus chama os discípulos para voltarem à Judeia. Detalhe: voltarem ao lugar onde queriam apedrejar Jesus, alguns capítulos antes. Voltar para o lugar onde Jesus não era bem-vindo. E essa é outra coisa que nem os discípulos de Jesus entenderam, nem muitas vezes nós entendemos. Como Jesus é capaz de ir a lugares onde Ele não é bem-vindo, e Ele ainda nos chama para ir com Ele. Porque Jesus ia a lugares onde Ele não era bem quisto, e Ele ainda chamava os discípulos com Ele. Aqui eu aprendo que ir a lugares onde nós não queremos faz parte de ser um seguidor de Jesus. Um seguidor de Jesus não é aquele que vai só onde quer. O seguidor de Jesus é alguém que vai também aonde não quer, porque esse não quer faz parte da vontade de Deus para a vida dele. Faz parte da vida cristã. Eu não queria ir para determinado lugar.
eu não sou bem-vindo lá. Mas Jesus está mandando, Jesus está chamando. Faz parte da vida cristã ir a esse lugar também, com Cristo, por Cristo, seguindo Cristo. Nesse momento Jesus diz para eles que Lázaro adormeceu. E essa é a palavra que a Bíblia usa para o crente, quando o crente parte, quando o crente morre. A Bíblia dificilmente diz que o crente morreu. A Bíblia normalmente diz que ele adormeceu, ele está dormindo. Mas aí os discípulos quase sempre não entendiam o que Jesus estava dizendo. Eles entendiam como um sono. E aí precisou Jesus dizer claramente: Lázaro morreu. E Jesus diz: eu me alegro, porque ele morreu sem eu estar lá, para que vocês vejam o que eu vou fazer e vocês creiam no meu poder. Aí Tomé, o pessimista, abre a boca e diz: se a gente vai para a Judéia, então vamos lá. Se ele está morto, vamos morrer também? Sempre tem um, né? Em todo grupo sempre tem um que sempre olha pelo lado negativo, sempre diz que não vai dar certo, que nada vai acontecer. Tomé era esse. Tomé, ele testava mesmo a paciência, a fé, o amor. Isso nos leva, irmãos, ao terceiro, último e principal momento da história de Lázaro, que é o Lázaro ressurreto. Aí nós vamos ler dos versos 17 até o final, 46. João 11, 17 em diante diz assim: chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para se consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa, provavelmente desanimada. Depois, disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias.
Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Irmãos, quando Jesus e os discípulos chegam, Lázaro já está sepultado há 4 dias. Isso porque de onde Jesus estava para Betânia era cerca de um dia de viagem. É provável que Lázaro tenha morrido logo após Jesus saber da notícia da enfermidade dele. Marta e Maria, Marta fica sabendo que Jesus veio, vem ao encontro dele e começa a conversar com ele. E quase, irmãos, que em tom de repreensão, de reclamação, ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o Senhor que curou tantas pessoas, Lázaro, meu irmão, não teria morrido. É como se Marta estivesse reclamando de Jesus porque o Senhor não veio logo. Ele morreu porque o Senhor não estava aqui. Irmãos, é interessante a fé de Marta. Marta acreditava que não importava a doença de Lázaro, Jesus poderia curá-lo. Por isso ela manda chamá-lo, porque ela cria que Jesus tinha o poder de curar. Mas agora que ele já estava morto, é como se ela dissesse: agora o Senhor não tem mais nada para fazer. Marta estava colocando um limite no poder de Jesus. É como se Jesus só pudesse fazer algo até determinado ponto. Mas se passar do ponto, aquele ponto, agora nem Deus pode fazer mais nada. E muitas vezes nós somos assim também. Até determinado momento, nós cremos que Deus pode operar. Mas se passar de determinada situação, aí nós, agora nem Deus mais resolve. Precisamos ter cuidado com os limites que muitas vezes nós colocamos no agir de Deus. São limites humanos, são limites nossos, mas Deus, ele age além dos nossos limites. É quando Jesus declara: Marta, teu irmão vai reviver. E ela responde: eu sei, Senhor, eu sei. É isso que me conforta. Talvez ela teria dito, talvez pensando na ressurreição do último dia, porque alguns judeus criam na ressurreição do último dia. Aí Jesus aproveita para declarar o que ele é. Ele diz 2 coisas: eu sou a ressurreição e a vida. E ele diz o que acontece com quem crê nele: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso tem 2 sentidos, irmãos. O primeiro sentido é em relação a Lázaro. O que ele ia fazer em relação a Lázaro? Ele ia fazer Lázaro voltar a viver. Mas isso tem outro sentido em relação a todo aquele que crê em Jesus, ainda que morra, um dia voltará a viver. Ele não diz apenas Lázaro vai voltar a viver. Ele diz: quem crê em mim, quem confiar em mim, pode até morrer, mas um dia vai viver. E ele fala aqui não de uma vida qualquer, ele está falando da vida eterna. Porque no verso 26 ele diz: e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E aí ele pergunta: crês isto, Marta? Você acredita no que eu estou dizendo? E a resposta de Marta é semelhante à resposta de Pedro.
quando ela diz, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Marta fala sem nem entender muito bem o que é que ela estava dizendo. Marta vem então para casa e diz a Maria que Jesus a chama. Maria vai correndo e os judeus a acompanham, achando que ela vai ao túmulo para chorar mais uma vez por Lázaro. Quando ela encontra Jesus, ela se lança aos pés do Senhor e fala muito parecido com o que sua irmã falou: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Aquilo faz Jesus ficar agitado no espírito. Jesus se comove. E aí ele pergunta onde é o túmulo. E aí ele se agita novamente. Ele vai ao túmulo e ordena que eles tirem a pedra. E achando que Jesus queria apenas ver o morto, eles dizem: Jesus já cheira mal. E Jesus responde isso com uma pergunta: eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Nesse momento Jesus levanta os olhos aos céus e faz uma oração. E que oração Jesus faz? Ele não pede, ele apenas agradece. Pai, eu agradeço porque o Senhor me ouviu. Na verdade o Senhor sempre me ouve, mas eu digo isso por causa de quem está aqui presente. E depois da oração, Jesus ordena que Lázaro saia. E é exatamente o que acontece. Lázaro ressuscita dos mortos. E acontece aqui o sétimo e maior milagre de Jesus no Evangelho de João até aqui. Jesus curou muitos enfermos nos capítulos anteriores, mas aqui ele ressuscita uma pessoa dos mortos. O que eu acho interessante é que o ressurreto nem atenção recebe. Ele nem testemunho dá. Ele não é chamado nem para testemunhar da ressurreição. Jesus manda logo ali para casa, porque toda a atenção se volta para Jesus. Judeus veem aquilo e passam a crer no Senhor, enquanto outros correm para os fariseus. Ou seja, ao invés de se voltarem para o Filho de Deus e para a novidade de vida que Ele está trazendo, para a ressurreição que Ele quer dar a todos, alguns se voltam para os fariseus, para as velhas práticas, para a velha vida, e não creem no Senhor. E assim termina a história da ressurreição de Lázaro. E eu quero concluir, irmãos, fazendo apenas duas aplicações. Primeira aplicação que eu faço baseado nessa história é: ame o próximo enquanto é tempo. Ame o próximo enquanto é tempo. Aqui nós vemos um Jesus que chora em um funeral. Só que Jesus não demonstra amor apenas depois que alguém já morreu. Jesus, várias vezes, mais de uma vez aqui no texto, é enfatizado que Jesus amava os vivos. Jesus amava Lázaro, Jesus amava Marta, Jesus amava Maria. E é nisso que muitas vezes nós agimos diferente, porque muitas vezes, como o irmão Gilson falou, nós queremos despertar para ver o quão importante alguém é somente depois que essa pessoa já partiu, depois que essa pessoa já morreu. Nós queremos despertar para ver o quão importante essa pessoa foi. Ah, mas como foi especial. Ah, mas como faz falta. Mas Jesus não demonstrou amor apenas depois da morte. Jesus demonstrou que era amigo. Jesus demonstrou que amava os vivos. E é isso que nós temos que fazer: demonstrar amor por quem está vivo. Então, nesse dia chamado
de dia de finados, não faz problema, não tem problema lembrar dos mortos. Porém, mais importante do que lembrar dos mortos é lembrar de quem ainda não morreu, é lembrar de quem ainda está vivo, ainda pode receber um abraço nosso, ainda pode receber uma palavra, ainda pode receber um eu te amo, você é especial para mim, Jesus ama você, sabia? Essa história nos ensina a amar o próximo enquanto é tempo. O problema é que às vezes nós nos importamos tanto com o que não temos mais, que acabamos esquecendo o que ainda temos. Eu conheço pessoas que olham tanto para trás, tanto para trás, tanto para alguém que já partiu, que não vê que há pessoas partindo perto dele, perto dela. Que possamos acordar para isso. Que nesse dia em que se lembra dos mortos, nós possamos lembrar dos vivos. Demonstrar amor enquanto é tempo. Segunda aplicação que eu tiro desse texto é: confie em Jesus em qualquer situação. Irmãos, esse texto afirma que se creres, verás a glória de Deus. Quem crê? Se creres, verás a glória de Deus. Quem crê nisso? Quem acredita que aquele que crê vai ver a glória de Deus? Mas ele diz quando? Ele diz que se eu crer, eu vou ver a glória de Deus agora. O texto diz: se eu crer hoje, eu vou ver a glória de Deus hoje. O texto diz isso? Não, ela só garante que se eu crer, eu vou ver. Mas Jesus não diz quando eu vou ver. Jesus não diz quando nós vamos ver. De fato, existem coisas que acontecem na nossa vida que Jesus sabe e mesmo assim Ele permite e nós não entendemos. Há doenças que nós não entendemos, há decepções que nós não entendemos, há demoras que nós não entendemos, há desempregos que nós não entendemos, há descrenças que nós não entendemos, e nós somos confrontados e muitas vezes convidados pela carne a deixar de crer, porque Deus me garantiu que se eu crer eu vou ver a glória dele, mas eu estou crendo e eu não estou vendo. E essa história ensina que eu preciso crer, mesmo que eu não esteja vendo a glória de Deus. Mesmo que pareça que Ele não está agindo, mesmo que pareça que Ele não está amando, mesmo que pareça que Ele não está presente, Ele me ama e eu vou crer nele em qualquer situação. Porque esse texto ensina que não há situação que seja irreversível para Ele. Não há situação que Ele não possa reverter, se Ele quiser. Ele reverteu a morte. E eu creio que ainda hoje Ele pode reverter a morte diante dos nossos olhos. Mas sabe o que é que mais me conforta? É que mesmo que Ele não reverta a morte agora, Ele garante que Ele vai reverter um dia. Mesmo que Jesus não faça o que eu peço ou o que eu quero agora, Ele vai fazer em um momento e vai ser melhor do que agora. Porque aqui Ele ressuscitou Lázaro dos mortos.
Mas sabia que Lázaro precisou morrer de novo? Mas há uma ressurreição, da qual eu e você vamos participar. E dela nós não morreremos mais. Nós viveremos eternamente. Você pode crer e ver a glória agora. Você pode crer e ver a glória amanhã. Mas não importa quando. Um dia Ele vai manifestar a glória dele na minha vida e na tua vida. Se creres, verás a glória de Deus. Que situações difíceis você está enfrentando? Talvez elas estão até piorando, ao invés de melhorar. Talvez o tempo está passando e a impressão que você está tendo é que aquilo ou aqueles pelos quais você ora só pioram, ao invés de melhorarem. Não se desespere. Não perca a fé. Aquele que te ama sabe de todas as coisas e Ele está agindo de forma que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Ele. Continua crendo e a glória de Deus vai se manifestar na hora certa, no momento certo, na minha vida e na tua vida. Curve sua cabeça. Vamos orar. Pai amado e Pai querido, nós queremos expressar para o Senhor agora duas decisões que nós devemos estar tomando. A primeira é de amar o próximo enquanto é tempo. Senhor, eu creio que hoje nós lembramos de alguém que já partiu. E talvez o sentimento de remorso, de tristeza veio ao nosso coração por algo que nós poderíamos ter feito e não fizemos. E agora não podemos fazer mais, mas podemos aprender a lição. E podemos, Senhor, enxergar um pouco mais e melhor aqueles que estão ao nosso redor ainda. Obrigado, Senhor, por ter falado isso ao meu coração. Obrigado por ter me ensinado isso, Pai, porque eu precisava relembrar isso. Pai, a segunda decisão que nós devemos estar tomando agora, talvez é ainda mais difícil do que a primeira, é de confiar em Ti, em qualquer situação. Porque muitas vezes nós colocamos limite. Até determinado ponto eu confio. Mas nós aprendemos aqui, Pai, que a nossa confiança no Senhor deve ser ilimitada. Porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então que confiemos no Senhor na doença, confiemos no Senhor na morte, confiemos no Senhor na presença, confiemos no Senhor na ausência, confiemos no Senhor na riqueza, confiemos no Senhor na pobreza, confiemos no Senhor aqui, porque cremos que o Senhor vai nos levar além. O Senhor é a ressurreição e a vida. Quem crê no Senhor, ainda que morra, viverá. O Senhor não diz que quem crê no Senhor nunca morre. O Senhor diz que nós vamos passar pela morte. Mas o Senhor também diz que ainda que morra, viverá eternamente. Pai, nós queremos continuar confiando em Ti. Ajuda, Senhor, cada um de nós. Cada um em sua luta, Pai, individual, a qual só o Senhor conhece. Que possamos sair daqui, Pai, com o sentimento do Teu amor por nós renovado. E a nossa fé para com o Senhor renovada também. Pois o Senhor é digno dela. E é em Teu nome que eu peço e já agradeço. Amém
Amém e amém. Glória a Deus.